Olá a todos, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como fazer uma animação simples utilizando o Adobe Edge Animate e também vou colocar alguns recursos de ações para criar loops, para criar links. Também vou trabalhar um pouco a questão de simular profundidade usando o efeito visual do Parallax, certo? Então vamos lá, para começar eu criei aqui um arquivo no Adobe Illustrator e agrupei aqui alguns elementos, como por exemplo essa árvore, esse carro e essa cidade aqui com a parte do asfalto. Tá? Então assim, também tem essa nuvem aqui em cima. Então esses elementos todos eu vou salvar no formato que chama SVG, que é um formato vetorial, que é o formato ideal para trabalhar lá com o Adobe Edge Animate. Então para isso eu vou selecionar cada um desses elementos, vou selecionar individualmente a primeira árvore, vou copiar essa árvore, Command C ou Ctrl C, crio um arquivo novo, coloco logo o nome dele, por exemplo aqui árvore. Não vou utilizar a acentuação, porque esses arquivos vão ser exportados depois para a web, não é interessante utilizar a acentuação. Dá OK. Vou colar então esse meu arquivo e vou salvar, a opção Save mesmo, normal, só que aqui no formato eu vou salvar em SVG. Tá? É interessante que você salve dentro da pasta onde você vai colocar seus arquivos. Aqui eu já tinha salvo antes, mas eu vou salvar novamente para substituir, só para mostrar para vocês como é que vai ser feito. Tá? Então, substituir aqui meus arquivos, OK. Vou fazer o mesmo então com cada um deles. Tá? Vou clicar aqui no carro, copiar, pegar um arquivo novo, colocar o nome, certo? Colar e salvar como um arquivo SVG, certo? Então, vou fazer isso com todos os outros. OK. Pronto, tá? Então eu vou fazer o mesmo para a cidade e também aqui para a nuvem, certo? Essa parte vocês podem fazer. Pronto. Depois disso eu vou lá, então, para o Adobe Edge Animate. Pronto, aqui no Adobe Edge Animate vou criar então um arquivo novo. Vou configurar mais ou menos as dimensões aqui de acordo com o que eu desejar fazer. Vou deixar essa proporção mesmo que está aqui. Se eu quiser, você poderia alterar um pouco aqui, por exemplo, deixar um pouquinho mais largo, seria, por exemplo, 700 pixels, certo? Vou centralizar aqui o estágio e colocar como responsivo, sendo que nesse caso aqui é responsivo tanto pela largura quanto pela altura, ou seja, cliquei aqui em Buff, ambos. Vou importar os elementos que eu tinha exportado lá do Adobe Illustrator como SVG. Vou clicar aqui em Images e vou clicar aqui para adicionar algumas imagens. Então vou selecionar aqui a árvore, o carro, a cidade e a nuvem. Tá? Mandar abrir. Esses elementos todos vieram para cá. Vou começar a montar a minha cena. Mas, porém, eu vou montar aqui uma espécie de background, certo? Porque eu quero que essa cena ela tenha um céu, porque lá na cidade não tinha um céu. Então aqui mesmo vou criar aqui um retângulo, clicar e arrastar, deixar aqui mais ou menos o tamanho da cena mesmo, e vou trocar a cor e preenchimento aqui para um tom de azul. Pronto. Então, agora o que eu vou fazer é trazer aqui a nuvem, tá? Veio aqui, ó. Não se preocupe aqui com o fato que a janela está um pouco maior, ele vai interpretar apenas essa parte aqui que é o que vai nos interessar. Então eu posso deixar essa nuvem um pouco menor, aqui está o tamanho dela aqui em escala, vou colocar, por exemplo, só com 6% desse tamanho, por exemplo. Então, aqui já estavam marcadas as proporções, ele restringiu nos dois sentidos. Tá? Bem, coloquei essa nuvem aqui em cima, digamos que eu coloque ela aqui. Vou posicionar agora o próximo elemento que vai ser então a cidade. Então vou clicar aqui, arrastar. Então, da mesma forma eu tenho aqui o desenho da cidade. Esse desenho da cidade, certo? Eu fiz, deixa eu diminuir aqui o zoom para mostrar para vocês. Eu fiz de tal forma que esse primeiro prédio ele ficasse exatamente igual a esse último, assim eu posso repetir, tá? Então eu posso aproveitar esse desenho aqui, vou diminuir na verdade um pouco o tamanho dele aqui. Vou colocar, por exemplo, com 7% do tamanho. Talvez um pouco mais, acho que vou aumentar aqui no visual, segurando aqui a tecla Shift, para que ele encaixe aqui na tela. Pronto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma duplicata dessa cidade, tá? Vou passar um pouquinho mais para vocês poderem visualizar melhor. Pronto. Vou criar uma duplicata dessa cidade, colocando aqui do lado para que eu tenha tipo mais espaço para rolar essa minha cidade. Então eu vou colocar aqui, ó, cliquei aqui na minha cidade e vou apertar Command D ou Ctrl D para duplicar esse objeto. Vou clicar e arrastar. E como eu tinha falado para vocês, ó, esse primeiro prédio eu posso deixar aqui os dois juntos porque eles são iguais, então não vai dar para perceber tanto a questão do loop. Então eu vou selecionar essas duas cidades, tá? E antes que eu faça a modificação aqui, eu poderia colocar um pouco de desfoque, porque é isso que eu vou querer trabalhar depois, tá? Então eu posso selecionar aqui essa cidade,
qualquer uma, vou selecionar a primeira cidade pop. Aqui eu tenho aqui esses filtros, certo? Então nos filtros eu posso colocar coisas como, por exemplo, mudança de cor, certo? Mudanças para tons de cinza e colocar, por exemplo, efeitos aqui de desfoque, de 50%. Vocês vão ver que isso aí vai dar um efeito interessante que vai simular uma certa profundidade de campo, aumentando a sensação de que existe uma câmera, alguma coisa desse tipo, tá? Inclusive vou fazer isso também com a nuvem. Vou clicar aqui na nuvem, certo? Posicionar essa nuvem aqui mais ou menos onde eu queira, por exemplo, aqui perto desse prédio. E para parecer que a nuvem está um pouco mais distante, eu vou colocar um pouco mais de desfoque. Por exemplo, na cidade eu usei 50%, para a nuvem eu vou usar, por exemplo, 80% de blur. Pronto, coloquei. Como falei para vocês, isso aqui a princípio não está visível. Se eu der um Command Enter para visualizar, aí você percebe os desfoques aqui. Ó. Agora sim você percebe bastante a questão do desfoque. Vou selecionar aqui as duas cidades e vou criar um grupo. Então, aqui no menu Modify e vou agrupar esses elementos. Então agora eu vou trazer o meu próximo elemento aqui na cena, certo? Que seria então o carro. Vou clicar aqui para trazer o carro. Clique e arrasto também da mesma forma. Vou colocar meu carrinho aqui, por exemplo assim, está parecendo um pouco grande, tá? Então, só um pouco também, vou colocar aqui algo em torno de 8% de tamanho. Então vou criar um outro retângulo, mais ou menos nessa altura aqui. Ruim porque eu iria matar um pouquinho da sombra ali do carro, né? Mas tudo bem, só para ilustrar. Vou modificar também essa cor. Vamos lá. Então a próxima coisa a fazer aqui, vou criar um outro retângulo que vai ser uma espécie de calçada aqui, tá? Pronto, vou colocar esse retângulo branco. Pronto. Vai ser a base aqui para colocar as minhas árvores. Então agora eu vou puxar a árvore, tá? Vou clicar aqui na árvore, trazer essa árvore para cá. Pronto. Vou posicionar essa árvore aqui, ela ficou um pouco grande a princípio, posso diminuir também, colocar por exemplo 5% só. Eu vou começar fazendo a animação da cidade, tá? Então eu vou selecionar na verdade o grupo, porque já tem as duas partes da cidade aqui integradas. Então com esse grupo selecionado, eu vou ativar esse recurso aqui que chama Toggle Pin. Isso permite que qualquer alteração que eu faça no meu objeto, desde que seja em um tempo diferente, ele registre essa alteração e transforme isso em uma animação. Então digamos que eu vou fazer minha animação aqui com, por exemplo, 5 segundos, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Então tem aqui 5 segundos. Aqui é a posição inicial da cidade, então está tudo ok como eu queria. Vou arrastar aqui meu cursor até que chegar em 5 segundos. Coloquei aqui, ó. E aí eu posso arrastar a minha cidade até a posição final. Eu posso segurar a tecla Shift para garantir que ele vai ficar alinhado, tá? Então arrastei e já fez a animação. Se eu for observar aqui, ó, a cidade já está começando aqui e terminando nessa posição, certo? Muito bem. O próximo elemento que eu vou animar aqui seria, por exemplo, essa nuvem. Então eu vou selecionar aqui a nuvem, tá? Ela está ali, ó. A nuvem, como ela não vai passar totalmente, eu vou usar esse prédio como referência. Lembrando que meu critério vai ser o seguinte: os objetos que estiverem mais próximos do observador, eles vão se movimentar mais rápido para dar a sensação de profundidade. Portanto, como a nuvem estaria mais atrás que todo mundo, ela vai se movimentar um pouco mais lenta do que as outras coisas. Então, ó, eu vou selecionar aqui a camada da nuvem, já está aqui pronto para gravar, ela está começando mais ou menos, ó, vamos fazer uma comparativa em relação à posição mais próximo desse outro prédio aqui. Ó. Vou segurar aqui a tecla Shift, pegar aqui, tá vendo? Entre esses dois prédios aqui, para a gente perceber aqui se está havendo deslocamento, ela está se deslocando, só que um pouco mais lento do que os outros prédios. Então é exatamente o que eu queria, tá? Você vê que ela está andando, mas ela anda um pouco mais lenta do que os outros prédios, tá? Se você quisesse que ela andasse mais lento ainda, era só deslocar um pouco menos aqui no final, certo? Pronto. Você perceber mais ainda a questão da profundidade. Ela está se deslocando da direita para a esquerda, mas um pouco mais lento. Muito bem. A próxima coisa que eu vou fazer é o movimento da árvore. Então, vou selecionar aqui a camada da árvore. Eu quero que essa árvore ela comece fora da cena. Então, vou arrastar ela para fora da cena. Pronto. Estou com ela inicialmente fora da cena. Vou arrastar aqui até o final. E colocar ela do outro lado da cena, só que também aqui do lado de fora. Ajustar novamente a tela aqui para que vocês consigam visualizar melhor. Pronto. Então, vamos dar uma olhada como é que está isso aqui. Ela desse jeito, ela estaria se movimentando praticamente na mesma velocidade que a cidade, porque ela está começando fora
e terminando fora do lado esquerdo. Eu quero que ela se movimente um pouco mais rápido do que a cidade, para aumentar a sensação de profundidade. Então eu posso desligar aqui a gravação e arrastar esse tempo para ele começar um pouco depois. Se ele começar um pouco depois e também terminar um pouco antes, significa que ele vai ter menos tempo para fazer a mesma coisa, portanto ele vai estar se movimentando mais rápido, certo? Então, quanto mais próximos estiverem os pontos, mais rápido o objeto vai se movimentar, e isso vai aumentar a sensação de que ele está mais próximo do observador, certo? Se você quiser deixar ainda mais intensa a sensação, você diminui ainda mais o tempo que você quer dar para ele se deslocar. Então ele vai parecer que está se deslocando ainda mais rápido em relação ao observador. Tá? Também vou trabalhar um pouco o desfoque em relação a esse objeto aqui. Então essa árvore, por exemplo, ela pode ter um desfoque, por exemplo, de 15%. Então, aliás, 15 pixels aqui, tá? Desculpa. Então, tem 15 pixels aqui de desfoque nessa minha árvore. Só que para aumentar ainda mais a sensação de profundidade, eu vou querer criar uma duplicata dessa árvore aqui. Então eu vou selecionar, tá? Vou dar um Command D. Bem, é importante que você não esteja gravando, porque eu quero fazer uma modificação dessa árvore em relação à primeira. Se estivesse gravando, ele ia gravar essa modificação que eu quero fazer. A primeira só tinha 5% de tamanho, então eu vou colocar aqui, por exemplo, com 10 aqui. Então essa vai ser uma árvore maior, como vocês estão vendo aqui. Eu também quero que ela comece aqui fora da cena, certo? A partir de agora eu vou colocar para gravar, certo? E ela está lá, terminando depois da cena. Como apareceu um pouquinho dela aqui, eu ainda vou mover um pouquinho mais para fora. Pronto. Nesse caso, as duas estão se movimentando, as duas árvores, praticamente no mesmo tempo, e eu estou tendo tanta dificuldade para perceber a primeira árvore, como também de notar essa questão da profundidade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso desligar aqui a gravação e vou fazer aquele efeito, ou seja, vou fazer com que ela tenha menos tempo para fazer o mesmo movimento. Se ela tiver menos tempo para fazer o mesmo movimento, ela vai parecer que está se deslocando mais rápido. Então, vamos ver aqui. Vai passar essa, depois entra outra, passa por ela e vai embora. Então, isso aumenta ainda mais a sensação de profundidade. Além disso, eu vou aumentar o desfoque dessa árvore maior. Então, vou clicar aqui e para ela, em vez dos 15, vou colocar aqui, por exemplo, 30 pixels de desfoque. Vamos dar uma olhada como é que está até agora a nossa animação. Vou dar um Command Enter. Só que a nossa animação roda uma vez só e depois para. Certo? Estou vendo que aqui está comendo um pouco do asfalto, tá? Isso devido também um pouco da proporção, certo? Mas principalmente a gente pode talvez fazer um ajuste aqui nessa calçada, talvez até verifique a possibilidade de tirar essa muretinha aqui, tá? Vamos fazer isso aqui. Então, resolvi então tirar essa muretinha aqui, que seria esse retângulo 2, tá? Vou deletar, para a gente poder ver melhor ali o asfalto, certo? Quando ele passar aqui, vai ficar melhor de visualizar. Posso até diminuir um pouquinho mais essa calçada também aqui, né, que seria o meu retângulo 3, para deixar ele um pouquinho mais fino. Lembre de não deixar gravando, tá? Porque senão ele vai gravar isso aí que a gente vai fazer, tá? Pronto. Também posso puxar um pouquinho mais para cima o carro, já que o carro também não está gravando. Muito bem. Então agora eu vou só fazer o seguinte, fazer uma última modificação aqui, que seria fazer um loop para essa nossa animação, porque está chegando aqui no final e aí para, não continua mais. Então, para criar o loop, eu posso criar um rótulo aqui no primeiro frame, certo? Vou clicar aqui, ó. Eu posso chamar isso aqui de início, começo ou qualquer coisa, mas quem está acompanhando minhas aulas sabe que geralmente eu coloco o nome aqui simplesmente de loop. Pronto, então criei um rótulo aqui para o primeiro frame, chamei de loop, vou aqui para o meu frame onde acaba a minha animação, certo? E vou criar, então, uma ação aqui, ó, naquele ponto do tempo, certo? Vou clicar aqui, ó, puxar aqui para vocês poderem visualizar melhor, clicar aqui em playback, escolher para voltar, né, ou tocar a partir de um determinado ponto, nesse caso é voltar porque o ponto está antes, tá? Então vou clicar aqui play from, vou clicar aqui no stage e vou dar o nome aqui do rótulo que eu dei para o meu primeiro frame, nesse caso aqui, aspas duplas, loop, fecha, aspa dupla, tá? Pronto, então significa que quando ele chegar no final da animação, né, nesse ponto, ele vai retornar para o local onde tem o rótulo loop, tá? Então, fechar, vamos testar a nossa animação. Pronto, agora como vocês estão vendo, ele está em loop, né? Está repetindo essa sequência. Só que está dando para ver a nuvem pulando aqui, ó.
porque a nuvem não saiu de cena. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um artifício aqui para que a gente não perceba tanto essa questão da nuvem, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a camada da nuvem, aqui, ó, e vou criar uma animação com ela nas transparências, por exemplo, aqui, ó, na metade do tempo, certo? Na metade dos 5 segundos, ou seja, em 2,5 segundos, eu vou clicar aqui para ativar a gravação e vou dizer que a visibilidade da nuvem aqui nesse ponto é 100. Eu posso clicar aqui para inserir um quadro-chave, certo? Cliquei em inserir, dizendo que nesse ponto a visibilidade é 100. Mas no início, tá? Quando a nuvem começa, a visibilidade é 0. Tá? E, ou seja, não é visível nesse ponto. E lá no final da animação da nuvem também, a animação, ou desculpa, a opacidade também é 0. Ou seja, a nuvem só é visível aqui na metade do tempo. Quando chega na metade do tempo aqui, ó, ela é visível. Em todo o resto, não é 100% visível. Tá? Então assim a gente vai dar uma disfarçada nessa volta. Tá? Vou salvar aqui, não tinha salvo nenhuma vez, vou clicar aqui em salvar. Vou chamar, por exemplo, aqui lá dentro da minha pasta, vou chamar isso aqui de cena urbana. Salvar. E vou dar o preview lá, né, com o Command Enter. Pronto, agora você vê que a nuvem está disfarçada, o loop, porque ele começou transparente, ficou transparente de novo, depois ele volta ali, então você já não percebe tanto e todo o resto da cena também está em loop. Ótimo! Então a última coisa que está faltando agora para que eu possa concluir a parte da animação, qual é o que eu quero colocar uma ação de clique. Por exemplo, deixa eu desligar aqui, tá, a gravação. Eu quero, por exemplo, quando eu clicar no carro, tá, deixa eu clicar aqui para selecionar o carro, você pode selecionar por aqui também, eu quero que quando eu clicar no carro eu possa ir para um determinado link. Por exemplo, para o meu canal lá no YouTube. Então, ó, eu vou selecionar aqui o carro e vou acrescentar uma ação diretamente a esse objeto. Então, vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui, escolher uma ação de clique. Vou dizer que eu quero... Deixa eu subir aqui para vocês poderem visualizar melhor, tá? Então, escolhi uma ação de clique. É um link dessa vez, tá? Então, escolhi aqui link. Quero que abra, por exemplo, na mesma janela. Se for o caso, por exemplo, em uma nova janela, eu posso escolher. Certo? Vou clicar aqui em nova janela, então. E vou colocar o endereço então do meu link, certo? Então aqui, por exemplo, youtube.com/Aderbal3D. Pronto, já está feito a minha ação, vou fechar. Só que para que fique mais interessante, a gente pode escolher um tipo de cursor, porque senão a gente não vai perceber, vai ficar só a setinha convencional. Então, ó, ainda com o carro selecionado, eu venho aqui no cursor, escolho aqui qual o tipo de cursor que eu quero. Vou colocar aqui a tradicional apontador aqui com a mão, né? Tá, então aí já está todo configurado. Vou salvar mais uma vez. Vou previsualizar novamente aqui no browser. Pronto, agora está feito. Nossa animação já está em loop, como a gente queria. E se eu clicar aqui no carrinho para a gente visualizar, aí ele vai então para o canal lá no YouTube. Então, se eu quiser colocar essa minha animação dentro do Adobe Music, a última coisa que falta fazer é simplesmente vir aqui nas opções de configuração, dizer que eu quero criar então um pacote para o Edge, aliás, um pacote de animação, tá? Ele vai utilizar a mesma pasta onde eu salvei a minha cena, certo? Vai criar dentro dela uma pasta Publish e aqui o Animate Package, certo? Posso dizer que quero transparente aqui a imagem de capa, tá? Ou não, nesse caso o background também não é transparente, eu já coloquei várias coisas no background, então não faz muito sentido colocar transparente. Tá? Ele vai gerar um arquivo com essa extensão, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, em Publish. Pronto, digamos que eu quero colocar aqui, ó, nesse local. Tá? Vou tirar aqui esse texto parallax, por exemplo. Aqui eu já tinha outra animação, que era aquela animação balãozinho que eu tinha mostrado em outra aula, mas eu vou remover aqui também. E vou simplesmente inserir essa nova animação aqui. Então, eu vou aqui, File, Place. Eu vou lá na pasta do Parallax, a pasta onde eu estava salvando material, eu tenho aqui a pasta Cena Urbana, dentro dela ele criou um Publish, um Animate Package, e aqui está a Cena Urbana OAM. Mandar abrir, clico aqui para inserir, pronto. Posso posicionar aqui como eu bem entender, simplesmente salvar e pré-visualizar no browser. Tá, então é isso. Animaçãozinha aqui funcionando, inserindo na cena, tudo bonitinho, certo? Então é isso.
A gente terminou nossa animação simples, também mostrando um pouco sobre alguns efeitos aí do Adobe Edge, uma questão do blur e da possibilidade de colocar algumas ações como loop e links. E eu espero que todos vocês consigam fazer e até a próxima.